Vamos de um modelinho no azul, gente. Eu vou estar usando esse azul aqui que eu comprei. Comprei essa tinta fracionada. Esse aqui é o azul, azul turquesa, mas é cintilante. Aí ele tem esse tomzinho diferente. Então a gente vai fazer um modelo aqui que eu fiz esses dias. Eu nunca tinha feito esse modelo. Aí eu fiz e gostei, então vou trazer para vocês. Aí a gente vai começar fazendo a matização desse azul turquesa cintilante com o branco. Mas é uma matização assim bem misturada, tá? Porque a parte de dentro vai ser mais clarinha um pouco, então a parte de fora tem que ser uma matização mais matizada, digamos assim. Aí a gente vai começar fazendo aqui a parte de fora do adesivo, uma parte assim, faz uma parte maior, ó, esse estilo aqui. Aí a gente vem de lá na lateral fazendo tipo a pétala redonda também, ó. A gente vai arredondando. Do outro lado a mesma coisa. A pétala redonda, ó. Depois a gente vai arrumando. É que fica meio estranho de começo mesmo. Dá uma preenchidinha aqui. Aí a gente vai pro outro lado fazer a mesma coisa. E vai vir com a segunda demão. Que na segunda demão a gente arruma tudo. E não esqueçam de deixar o like de vocês no vídeo, um comentário me contando o que vocês acharam, ou pedindo alguma sugestão, qualquer coisa assim desse tipo, pode estar deixando aí, gente, que eu respondo vocês, faço vídeo, qualquer dúvida que vocês tiverem, aí é só deixar nos comentários. A gente tem que ir arrumando, que tem um lado que a gente faz melhor que o outro já não é tão bom assim. Então a gente vai dando uma ajeitada, principalmente esse lado aqui que eu tenho dificuldade de fazer. Esse lado aqui, mas a gente vai arrumando, tá? Eu passei fora, a gente lava o pincel, seca e vem limpando aqui a parte que errou. Aí agora a gente vai dar uma segunda demão. Vou matizar aqui novamente. Aí eu vou começar aqui de lado. A gente vem limpando. Limpando não, vem arrumando no caso, né? Aí faz a pétala do meio. Eu mostrei essa cartela que eu fiz com esses modelos aqui no Shorts. Aí resolvi gravar pra vocês. Eu aprendi agora, assim. É que eu tenho um estilo de fazer adesivo, né? Só que aí a gente precisa mudar às vezes pra chamar mais atenção, pra renovar também os modelos que a gente faz, né? A gente que faz para vender, então sempre tem que ter alguma coisa nova para chamar atenção, para conseguir vender mais. E é sempre assim, a gente tem os modelos antigos que a gente já faz mesmo, mas sempre inove com modelos novos para poder chamar atenção, que aí você vende o novo e os antigos também. Agora eu vou trocar de pincel. Tô amando usar meu pincel que eu adaptei, gente, então eu vou estar usando ele aqui para fazer a parte de dentro, que ajuda bastante. Só que primeiro eu vou fazer a folhinha, tá? Porque eu preciso que isso aqui dê uma secada. A folhinha eu vou usar o verde oliva e o branco. Não, gente, eu vou usar o verde oliva e o amarelo bebê, tá? Pra dar uma corzinha a mais. Aí eu vou estar usando aqui essas duas misturas. Eu vou fazer a folhinha já, enquanto isso vai secando ali. E eu vou fazer a folhinha e finalizar, porque aí quando a gente vir pra dentro ali, nesse caso aqui a folhinha acho que não vai sujar, mas vamos fazer assim mesmo. Aí esse modelo é um modelinho grande, tá? Aí a gente vai fazer duas folhinhas aqui. E duas folhinhas aqui do outro lado. Que a gente vai vir com a carimbada no meio também. Aí a gente faz duas folhinhas aqui. Aí aqui do outro lado a mesma coisa. Vou ver se eu faço a minha unha hoje, vou dar uma geral nela, porque tá bem feio o negócio aqui. Aí aqui também, já vou vir com a segunda camada. Assim, tem muitas meninas que não dá a segunda camada em adesivo. Eu gosto de dar, gente, porque às vezes
Que nem eu mesma trabalho assim com tintas, às vezes a minha tinta tá bem velha, eu já coloquei bastante água dentro para amolecer, então ela fica mais rala, mais fina, perde um pouco a pigmentação. Então eu dando 2 camadas, quando eu vou finalizar o adesivo depois de pronto com a base, não corre o risco de meio que dissolver, tá? Tipo folha. O adesivo todo em cima, eu vou dar o exemplo da folha. Se eu vim aqui com a minha tinta que já tá mais ralinha, fazer só uma camadinha, a hora que eu vim com a base para finalizar tudo, a base pode dar uma dissolvida na folha, ficar... Sabe, tipo quando a gente usa xadrez puro, que você vai passar a base, ela dá uma dissolvida, fica palhada. Então, por isso que eu sempre gosto de usar 2 camadas em tudo que eu vou fazer em carga dupla. Garante assim mais na hora de você finalizar com a base que vai ficar intacto o desenho, tá? Eu já fiz alguns modelos assim por preguiça mesmo, de tipo folha. Geralmente preguiça minha na folha. Eu fiz já de 1 camada e a tinta não era velha, era novinha. Só que quando ela é nova, ela também é muito líquida. Então aconteceu dela, na hora que eu passar a base, ela meio que dissolver, sabe? Fica bem feio. Então eu indico sempre dar 2 camadas. Eu gosto de dar 2 camadas, só quando eu tô com preguiça, mas não faço isso mais. Sempre dou 2 camadas. Agora a gente vai pro miolinho. Matizei de novo a mesma tinta, só que eu deixei mais branca. Aí aqui a gente vai fazer uma pétala desse estilo aqui, ó. Tá? Vou fazer no outro lado e depois a gente vem com a segunda demão também. A segunda demão agora. Então é isso, por isso que eu sempre gosto de dar 2 camadas, às vezes até 3, para quando eu for finalizar com a base não correr o risco de acontecer isso, de dissolver a tinta, porque a base é muito forte, ela dissolve às vezes, se estiver muito fraca. Então, para não correr esse risco, assim, de estragar o modelo que eu tive tanto trabalho para fazer, eu capricho mais nas camadas, tá? E sempre deixo secar, gente. Às vezes eu gravo vídeo com vocês aqui, eu não deixo secar. Mas eu não faço isso no meu dia a dia, tá? Para produção de adesivo para venda. Eu sempre dou o tempo de secagem para não ficar feio, para não ficar esburacado e ficar fraca a pigmentação. Então eu sempre espero secar. Agora a gente vai fazer uma pétala que vem de fora para dentro, mas não tampa tudo, tá? Que é essa pétala aqui, ó. A gente vem, ó, puxa aqui e sobe, ó. Essa pétala. A gente vai pro outro lado, fazer a mesma pétala. Pega do meio e puxa pra fora. Eu fiz um estilo desse aqui com vocês esses dias, né? Que foi uma outra florzinha. Então é o mesmo estilo, essa parte de dentro aqui. A gente vem dar a segunda camada. Pronto. Aí agora a gente vai fazer uma parte, uma pétala abraçando tudo aqui. Aí eu vou fazer, essa parte também é bom você ter um pincel pequeno pra fazer, porque o pincel grande pode atrapalhar. Aí eu vou pegar aqui, ó. E vou trazer pra cá. Entenderam? A gente vai do outro lado, fazer a mesma coisa. Como o pincel é pequeno, ele não carrega tanto, então por isso que falha. Às vezes, quando a gente vai fazer um traço longo, aí ele dá uma falhada. Mas é melhor do que o grande, porque senão o grande ia passar pra fora. Aí a gente espera secar e dá uma segunda camada. Eu vou tentar dar nesse aqui já, porque senão vai demorar muito. Vou dar uma soprada. Aí aqui eu vou fazer como? Como esse traço aqui é muito longo, meu pincel não tá muito carregado, porque ele não carrega muito por ser pequeno, eu pego aqui no meio, gente, ó, e puxo aqui já pra finalizar. Aí eu volto e pego do começo. Entendeu? Aí assim fica bem mais fácil do que se eu pegar aqui, for aqui, aqui vai ficar falhado mesmo. Então, pra não dar esse trabalho, eu já faço assim. Vou girar aqui, vou fazer a mesma coisa. Dar uma sopradinha pra dar uma secada.
Aí aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Eu pego aqui no começo. Esse aqui não tá tão seco, mas vai assim mesmo. Aí agora a gente vai fazer as pétalas comum também, que eu ensinei pra vocês no outro vídeo que eu falei, tô falando do mesmo modelo, né? Que é as pétalas simples, que é você só pegar aqui, ó, e puxar pra dentro, ó. Aqui embaixo também. Pega e puxa. Esse pincel é muito bom pra fazer isso, esse pincel pequeno, tá? Esse lado é o lado mais chatinho. Vou fazer só uma pétala. Porque eu deixei um espaço muito pequeno ali. Aqui também, só uma pétala. Aí aqui duas. Esse lado aqui, gente, sempre é o lado mais ruinzinho da gente trabalhar. Quando a pétala é essa pétala simples. Aí eu vou dar uma segunda camada. Eu esqueci de finalizar a folha, agora que eu lembrei. Vou dar uma segunda camadinha aqui, só pra dar uma reforçada na cor. Pode depois dar uma finalizada com pincel filete também. Se quiser, né? Se não quiser, não tem problema. Vou tentar fazer só com isso aqui mesmo. Aí aqui do outro lado. E tá pronto o nosso modelo. Eu só vou dar uma finalizaçãozinha aqui embaixo. Pronto. Agora a gente vai pra carimbada. Eu vou dar uma carimbada aí. No meio e vou fazer o contorno. Deixa eu só ver o carimbo que eu vou usar. Eu esqueci de tirar ele aqui. Vou usar esse aqui. Peraí. Aí a gente dá uma carimbada aqui. Ah, emendou a carimbada. Eu não vou limpar, gente, que senão vai estragar tudo. É que a minha tinta, ela tá um pouquinho meio velha já. E já tem aquela gruvinha, sabe? Aquela areinha. Então acontece isso. É isso. Essa aqui saiu melhor. A outra saiu... Eu não gosto quando sai emendada, mas eu não vou mexer. Vou deixar assim, tá? Mas eu não gosto que fica daquele jeito. Agora, pra fazer o contorno, eu vou estar usando esse metal líquido aqui, que tá na rapa. Vou fazer o contorno da pétala da flor, da folha. Da flor não, da folha, tá? E um detalhezinho também. Aí eu dissolvo aqui um pouquinho dessa tinta na água pra ela ficar bem fininha. Acho que eu devia ter pegado outro pincel pra fazer o contorno, que eu tô com um pouco de tremedeira. É que eu tô fazendo esse vídeo agora cedo, na parte da manhã, então, a parte da manhã eu tenho um pouco de tremedeira. Vou soltar esse vídeo mais cedo, que eu tô soltando muito tarde. E às vezes eu solto tarde e minha internet não tá boa e fica mais tarde ainda. Aí eu faço o contorno aqui também. Aí eu vou fazer já aqui. Quanto mais fininho fizer, mais delicado fica, tá? Pronto. Aí agora eu vou fazer um detalhezinho aqui. Que eu vou puxar um hastezinho desse lado e do outro. Pronto. Aí do outro lado a gente faz a mesma coisa, ó. Aí esse lado ficou bem feio, essa margaridinha. Aí a gente puxa duas hastezinhas. Aí faz os detalhezinhos do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer no branquinho aqui. Embaixo. Bem aqui, ó. Vou fazer 3 pinguinhos. Quanto mais pequenininho fizer, mais delicado fica também. Aí aqui também 3 pinguinhos. Aí na folhinha eu vou fazer com outra cor de tinta, que é uma tinta que eu acho muito bonita, mas nunca mais eu usei.
que é esse metal líquido aqui na cor cobre. Ele é muito bonito. Faz tempo que eu não uso ele. E ele tá até meio durinho, não sei porquê, está bem lacradinho, bem fechado. Aí eu vou pegar ele e vou fazer um detalhezinho na folha. Aí a gente faz aqui 3 pinguinhos. Ele tá meio durinho. Ele é uma cor bem bonita. Só pra dar um detalhezinho a mais. Aí agora a gente vai colocar paetê, que é outra coisa que eu acho delicado também, paetê. Aí eu vou colocar o paetê na folha e na florzinha. É o mini paetê. Aí, na florzinha aqui, na margaridinha. Ou pode colocar tinta também, gente. É que eu quis colocar um brilho a mais. Porque essa cartela eu fiz pra uma cliente, ela gosta muito de cores assim, azul, preto, marrom, nude, sabe? Então, pra dar um brilho a mais nessas cores que eu acho um pouquinho mais apagada, a gente coloca brilho, né? Então, eu coloquei paetê. Olha como ficou. Ó, a tinta azul é cintilante e a tinta branca também. E é isso. Vocês gostaram? Me conta aí se vocês gostaram. É isso, gente. Olha que lindinho que ficou. É diferente, né? E é bom a gente fazer coisas diferentes às vezes. E é isso, até o próximo vídeo.